Gente, a paz do Senhor. Esse é mais um vídeo com o intuito de eu compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o culto. Recentemente na minha igreja a gente aprendeu sobre o que a Bíblia fala, o que nós entendemos realmente pela palavra de Deus, o que é um culto, o que é cultuar a Deus. E eu quero, por meio desse vídeo, que você seja edificado tão quanto eu fui edificada também por meio desse ensinamento, por meio desse estudo. E com tudo que foi falado na nossa igreja, eu me lembrei de um texto. E com base nesse texto a gente vai compartilhar, eu vou falar um pouco daquilo que eu aprendi e a gente vai trazer algumas lições para as nossas vidas de algo também que o Senhor falou muito comigo. O texto que hoje nós vamos estudar se encontra no livro de Salmos, capítulo 106, versículo 36. E a palavra de Deus diz assim: deram culto a seus ídolos, os quais se lhe converteram em laço. Aqui a palavra culto, né? A gente já percebe logo aqui no começo falando sobre o culto a ídolos. Sabe, quando a gente vai meditar um pouco a respeito disso, quando a gente fala de culto, normalmente a gente entende que é aquele momento de reunião, que a gente está reunido aqui com os irmãos na congregação, no templo, em algum lugar, em algum momento, né? A gente acabou que, com o passar do tempo, essa palavra foi ganhando um outro sentido. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que a palavra culto ela tem um significado muito mais profundo. E é com base nisso que a gente vai tirar algumas lições do que a gente pode aprender com isso. E eu fui anotando, escrevendo algumas coisas e eu quero ler para você. Ao compreender que o culto vai muito além de uma reunião formal de adoração, o texto ele ganha uma certa profundidade, porque a gente percebeu que com o passar do tempo, o culto ele foi ganhando, esse termo foi ganhando uma outra forma, né? Foi ganhando um outro significado, melhor dizendo. Então, se a gente for olhar o original da palavra aqui no hebraico, essa palavra culto tem a ideia de estar associada ao trabalho, ao serviço. E foi isso que a gente aprendeu na nossa igreja. O culto vai muito além de um momento, de um local que foi separado para a gente adorar ao Senhor. Aqui eu já deixo logo de antemão registrado que não é desfazendo a ideia do congregar, muito pelo contrário, reforço aqui que o congregar ele é bíblico e ele é importante para a saúde espiritual do cristão. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixando de congregar como já é costume de alguns. A gente percebe que naquele tempo, quando foi escrito, quando o autor de Hebreus escreveu, já era comum deixar de congregar. Então a gente percebe que quando foi se passando o tempo, se tornou ainda mais comum. A ideia dos desigrejados se tornou ainda muito mais aceita pelas pessoas, mas a gente vê que pela Bíblia, congregar é essencial. Paulo vai dizer, olha, quando vocês se reunirem, os irmãos estavam todos os dias no templo, então era algo que a igreja primitiva praticava. Então, se aquela igreja a gente tem como uma igreja que é exemplo, uma igreja modelo, a gente deve também fazer a mesma coisa, que é congregar, que é estar juntos mesmo para buscarmos ao Senhor. Mas o culto, ele vai muito além do que isso. O culto, quando a gente vê aqui no original, como foi falado anteriormente, tem a ideia de um trabalho, de um serviço. Eu lembro que houve um estudo na minha igreja, e o pastor falou, ele trouxe uma frase muito interessante do que é o culto. O culto é um trabalho que eu faço a Deus para me aproximar dele, para eu ter comunhão com ele. É um serviço, é algo que eu faço para o Senhor. Então, no original, a ideia de culto está associada a trabalhar e a servir. Assim, aquilo que nós nos dedicamos, servimos e entregamos na nossa vida, torna-se de fato um objeto do nosso culto. E aqui a gente vê na história do povo de Israel que o salmista vai dizer que eles deram culto a ídolos, ou seja, eles não só adoraram, eles começaram a trabalhar e começaram a servir esses ídolos. No contexto do Salmo, o povo de Israel não apenas reconheceu outros deuses, mas também passou a servi-los. E isso contrariou diretamente uma ordem que Deus deu a eles logo lá no começo, quando Deus começou ali no Monte Sinai, quando deu a lei para aquele povo, Deus já deixou muito claro ali nos mandamentos o que Deus queria daquele povo. No capítulo 20 de Êxodo, versículo 5, a palavra de Deus vai dizer para aquele povo, olha, não as adorarás. Ele está falando aqui de imagem, vocês não devem esculpir imagens para adorarem. Ele vai dizer, vocês não adorem a ela, nem lhe preste culto, vocês não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Deus zeloso. Aqui a gente vê um chamado claro de Deus para ser um povo exclusivo. Deus vai dizer, olha, vocês são meu, eu chamei vocês, eu libertei vocês de uma escravidão, eu chamei vocês para serem meu povo, então vocês não podem levantar imagens, esculpir imagens e adorarem a elas e nem mesmo prestar culto. Então, uma coisa que a gente aprendeu muito interessante, que Deus ele vai trazer aqui duas coisas, vai falar de adoração e de prestar culto. Então, a gente já observa que são duas coisas diferentes, porque se fossem coisas iguais, Deus não usaria duas palavras diferentes. Então, tem a questão do adorar e também tem a questão do dar culto. Claro que tem tudo a ver, uma coisa tem a ver com a outra, mas Deus ele faz uma separação. Olha, vocês não podem adorar esses deuses, esses ídolos, e nem mesmo podem servir, vocês não podem trabalhar por
por eles. Deus está dizendo, olha, não foram eles que libertaram vocês, não foram eles que tiraram vocês da terra, da escravidão. Fui eu, e eu sou o Deus de vocês, e eu sou um Deus zeloso, um Deus que tem ciúmes, porque fui eu que criei vocês, eu sou o criador de vocês. É aquilo que Isaías vai dizer, eu, Senhor, sou o teu esposo, sou o teu marido. Então, a gente percebe que Deus é que ele chamava aquele povo para um relacionamento exclusivo com ele. Mas quando a gente vê algo muito interessante, quando eu estava estudando isso aqui, que quando no final do versículo, do Salmo 106, versículo 36, ele vai dizer, olha, deram culto a seus ídolos, os quais se lhe converteram em laço. Essa palavra me chamou muita atenção. Quando a gente vai ver essa palavra também no original, no hebraico, ela carrega um sentido de armadilha. Isso tudo que vocês fizeram quando vocês começaram a adorar, quando vocês começaram, aliás, a servir, a trabalhar pelos seus ídolos, isso tornou para vocês uma armadilha, uma isca, uma cilada. Ou seja, aquilo que parecia apenas uma escolha, eu escolhi, ou então até mesmo uma prática, tornou-se um instrumento para aquele povo ficasse aprisionado espiritualmente. E sabe, esse princípio ele é reafirmado quando a gente lê em Êxodo 23, 33, Deus vai dizer, alertando o seu povo, que eles não deveriam servir a outros deuses, porque isso se tornaria cilada para eles. E a gente vê um exemplo muito claro, um exemplo muito prático disso, é quando a gente vê a história de Gideão. Gideão, ele vai também ilustrar essa verdade. Lembra que quando ele tem a questão da estola sacerdotal, e aquilo tudo que era para ser algo mesmo um feito, assim, grandioso, acabou se transformando, a palavra vai dizer em Juízes 8, 27, que se transformou em um laço para ele, tanto para ele quanto para sua casa. Ou seja, acaba que aquela idolatria, o idolatrar, aquela estola sacerdotal, se transformou numa cilada, numa armadilha, tanto para Gideão, quanto para sua casa, quanto para sua família. E sabe a lição que eu tirei, que eu trouxe para mim hoje, eu quero trazer para você? É que qualquer serviço, porque aqui quando a gente vê lá desde o começo que o culto quer dizer trabalhar, que o culto é a vida, é se entregar, é essa vida de trabalho, de serviço. Quando a gente entrega a nossa vida em prol, para trabalhar para qualquer outra coisa, isso se torna um laço para a gente, isso se torna uma armadilha. E inevitavelmente vai conduzir a gente para um aprisionamento, a gente vai se ver preso em outras coisas. Porque a partir do momento que a gente cultua a Deus, que a gente trabalha, que a gente serve a Deus, a gente se torna um prisioneiro de Deus, um servo, um escravo de Deus, um doulos, que é aquilo que Paulo vai dizer, eu, Paulo, servo, eu sou um servo do Senhor, eu trago em minhas marcas, a marca de alguém que decidiu servir a Deus, trabalhar, vai dizer que, olha, eu cheguei por último, mas trabalhei mais, eu servi ao Senhor, eu fiz, eu entreguei, eu cultuei a Deus, eu dei a minha vida, porque isso é cultuar a Deus, é entregar a minha vida em prol para servir ao Senhor, para trabalhar para Deus, para estar disponível nas mãos do Senhor. Quando a gente vive uma vida assim, a gente se torna um servo de Deus, um escravo de Deus. Mas quando a gente começa a cultuar, a trabalhar, a servir a outras coisas, a gente se torna servo, escravo disso. Então, eu trouxe uma lição muito forte para mim, meu Deus. O que eu estou cultuando? Porque é muito fácil, às vezes, a gente pensar, cultuar é somente levantar, será que um altar para adorar outro Deus? Às vezes não, é tudo aquilo que me tira do foco, é tudo que tira Deus do lugar que ele deveria estar, que é o trono do nosso coração. O Calvino, ele tem uma frase que vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e é verdade. A gente nunca vai estar vazio, a verdade é que se nós não estivermos cheios de Deus, nós estaremos cheios de outras coisas. A gente vê Salomão, no início dele, no seu primeiro amor, quando ele estava ardendo pelo Senhor, ele sacrificava 1000 holocaustos, ele queria a Deus de todo o seu coração, mas quando a gente percebe que ele vai se desviando, se afastando, ele começa também a buscar 1000 mulheres. Aquilo que antes era 1000 sacrifícios se tornam 1000 mulheres, porque ele perdeu o Senhor de vista. Então, o coração do homem sempre vai estar cheio de alguma coisa. A gente é muito ensinado na nossa igreja de que nós nunca estaremos iguais. Nós nunca permaneceremos do mesmo jeito. Ou nós iremos melhorar, ou nós iremos piorar, e essa é uma verdade. Então, a partir do momento que a gente tira Deus do lugar que ele deveria estar, outras coisas começam a preencher o nosso coração. O coração do homem sempre vai estar cheio de alguma coisa. É aquilo que Jesus vai dizer, olha, vocês não podem deixar o coração ali. Ele vai fazer toda uma análise, né? uma analogia. Se vocês deixarem o coração de vocês vazio, mas deixarem varrido, limpo, adornado, adormentado, mas vocês não preencherem com o Senhor, com a presença de Deus, virá outras coisas, irá preencher o coração de vocês, não ficará vazio. E sabe, é uma lição que a gente pode trazer pra gente. O que nós estamos cultuando? Não é preciso que a gente levante um altar, um templo para adorar outro Deus, não. Às vezes as nossas próprias escolhas mostram que a gente já abandonou o Senhor e colocamos outros deuses no nosso coração, no trono do nosso coração. E isso deve trazer um temor muito grande para nós nos analisarmos e vermos o que nós estamos fazendo, que Deus nós estamos servindo. Porque é muito fácil dizer que nós servimos a Deus, trabalhamos a Deus, por Deus, com Deus de boca, e as nossas atitudes provarem totalmente o contrário. Então, o que
que Deus tem chamado a gente hoje é para a gente se analisar o que nós estamos cultuando, o que tem sido o nosso objeto de culto. Aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, ainda que sutilmente, torna-se um ponto de queda, um partido de queda. Por isso, a afirmação de que nós não podemos servir a dois senhores revela uma verdade espiritual. Jesus vai dizer, olha, vocês não podem servir a dois senhores, porque vocês vão amar um e aborrecer a outro. Ou vocês vão estar servindo a um ou servindo a outro. E se nós não estivermos servindo a Deus de todo o coração, nós estaremos servindo ao diabo. É aquela ideia, aquela história que se tem de que não existe muro, que até o muro é do diabo. Nós não podemos ficar em cima do muro, nós não estaremos acima do muro. É aquilo que Josué vai dizer para o povo, olha, vocês vão ter que escolher quem que vocês querem servir. Vocês vão servir a Deus ou vocês vão servir aos deuses ali da além do Eufrates que os vossos pais serviram? Vocês têm que escolher e vocês só podem ter uma escolha. Não tem como servir a dois senhores, não há como. Então, o culto, ele não se limita somente a um momento específico, mas ele vai expressar a totalidade da nossa vida. Cada escolha, cada prioridade, a dedicação revela a quem de fato nós estamos servindo. O culto é, portanto, a própria vida sendo continuamente oferecida a alguém. E esse alguém deve ser o Senhor. Isso é um culto, é entregar a nossa vida, é o nosso culto racional, entregar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Então, hoje o que eu quero te chamar é para a gente se analisar, para a gente meditar o que nós estamos cultuando, quem é o nosso Deus realmente. Será que nós não estamos sendo como os fariseus que Jesus disse, olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está com outros deuses, outras coisas ocupam o meu lugar no coração de vocês. Então, que a nossa vida seja realmente um culto, uma vida de trabalho, de entrega, de serviço a Deus. Nós vimos essa terra com uma missão. Os puritanos entenderam isso. Nós vimos essa terra com a missão de servir ao Senhor, de trabalhar. Nós não podemos ficar parados. Essa ideia de trabalho é muito interessante porque não é ficar parado, não. É mesmo ser alguém útil, alguém disposto, voluntário a fazer a obra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Deus tem chamado a gente para servir. Nós somos chamados para trabalhar para Deus. E hoje Deus te chama para isso. Se você que ouviu essa mensagem até agora, sente esse desejo, esse chamado de Deus para trabalhar para Deus, não se reprima, não se detenha. Mesmo seja livre para servir. O Senhor nos libertou, nos chamou para uma liberdade, mas uma liberdade para servirmos a Ele, para sermos verdadeiros escravos. O Senhor um dia, como está narrado no Antigo Testamento, um dia Ele furou as nossas orelhas para sermos para sempre dEle. Então, se o Senhor tem chamado a gente, é para a gente ouvir a sua voz. Ele vai dizer, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui. E hoje é o dia de nós dizermos o mesmo. Senhor, eis-me aqui para trabalhar, para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade, para viver inteiramente para o teu agrado. Essa é a mensagem que eu trago hoje para você. Fique com essa mensagem em nome de Jesus.